Começando então, justamente com você, Ernesto. Queria saber, franquia. Todo mundo fala de franquia e eu acho que o que vem à cabeça é sempre aquele tipo de franquia que é Cacau Show, é McDonald's, é Rei do Mate, mas na área de tecnologia, como é que eu posso visualizar a questão da franquia? A franquia que nós montamos juntamente com a equipe toda da Microsiga, o Laércio e toda a equipe, ela começou na década de 90. E aí tem aquela escadinha, né? Você tem primeiro um parceiro numa outra cidade, depois ele vira um representante, aí já tem mais responsabilidades, talvez uma exclusividade. Aí ele vira um canal, canal já, ele tem uma rede maior de clientes e de localidades, até que entra esse negócio de franquia. E a franquia nada mais é do que exatamente uma organização melhor dessa tarefa por representante. Porque o representante, ele não tem muito compromisso, ele pode vender, às vezes, vários produtos de várias marcas e seguir o seu rumo sem ter uma ligação muito forte com o franqueado. Então, sempre com o franqueador. Então, a franquia é realmente a profissionalização de todo esse processo, o que dá exatamente ao franqueado uma condição muito grande de ele ter mais sucesso. É até uma associação que cuida de todo esse processo. Então, a primeira coisa que o franqueado tem que pensar é que ele tem que seguir rigorosamente as regras que o franqueado impõe. Até as cadeiras têm que ser da cor que for determinado, os preços que ele estabelecer, a propaganda, ele só pode vender aqueles produtos, ele segue regras estritamente definidas pelo franqueador. E aí ele precisa aceitar isso. Então essa é a primeira atitude que a gente, vamos dizer assim, exige do franqueado. E sem dúvida que com isso tudo ele vai ter todo um apoio da franquia, ele vai ter todas as regras bem estipuladas e tal, mas ele vai ter um custo. Então o custo de um franqueado, em função de toda essa sequência de atividades que ele tem que fazer, de tudo isso que ele tem que montar, ele realmente, às vezes, vai fazer um investimento grande. E, além disso, é comum também o franqueador cobrar uma taxa de iniciação, né? Um valor que tem que ser pago sem nenhum custeio, simplesmente para ter o privilégio de se tornar um franqueado. Normalmente também com reserva de território, isso é muito importante. Então ele só pode realmente vender os produtos naquela área que foi estipulada a ele, seguir todos os comportamentos que forem definidos e ele vai crescer. Um exemplo que eu gosto de falar é que a TOTUS hoje, sem dúvida, é a maior empresa do Brasil em termos de faturamento e, vamos dizer assim, sistemas de ERP. Em segundo lugar, quer dizer, competindo com todas as demais empresas no Brasil que vendem ERP, é exatamente a TOTUS Campinas. A TOTUS Campinas é uma empresa independente, mas é uma franqueada da TOTUS. E também ela gerou várias unidades embaixo dela, pelo interior de São Paulo, principalmente na zona leste do estado de São Paulo. Então, a franquia normalmente é realmente um processo, muita disciplina, mas que dá certo, tanto para o franqueado como para o franqueador. Forma-se realmente uma junção, uma parceria com todas as regras definidas e até seguidas, vamos dizer assim, pela Associação de Franquias. Agora, trazendo um pouco para você, Maurício, uma das impressões que eu tenho, eu vejo muita gente comentando sobre, é que assim, a franquia é fácil, qualquer um pode gerir, porque não tem erro. Será que realmente não tem erro? Faz um bolo para você ver, não segue a receita dele.
O que muita gente não pensa, o que muita gente não raciocina, é que quando você fala de ser empreendedor, de querer ter o seu próprio negócio, né, você imagina liberdade, você imagina poder criar, virar, inventar o que é seu. Né? Com a franquia não é assim. A franquia, como o Ernesto falou, ela tem um padrão. É o padrão de cor, é o padrão de tamanho de loja, é o padrão de local que você vai montar a sua loja. É uma regra muito restrita e que não permite espaço para você fazer diferente. Né? Se você seguir, como eu fiz a brincadeira da receita do bolo, né? A grande probabilidade de não dar certo é só se deixar muito tempo no forno. Mas se você seguir os ditames do acordo que você firma com a franqueadora antes de começar o trabalho, né? Não tem onde dar errado. Ah, mas o mercado virou... Bom, se virou para um, vai virar para todos os franqueados. Se ficou ruim para você, a princípio vai ficar para todos os franqueados. Mas mesmo nessa hora, a franqueadora ela tem condições de uma campanha promocional, de publicidade, tentar corrigir a situação. Tá? Mas a ideia de que é fácil, não é. Senão eles não cobrariam o que eles cobram para te dar essa assessoria que eles dão para você. Que você tenha liberdade de criar o seu próprio designer, também não tem. Se você quer inventar, quer criar, navegar sozinho, fuja da franquia. Mas a probabilidade de você não dar certo é bem maior do que de você seguir a franquia. Um dos maiores impasses, eu acho, que existe no Brasil no que diz respeito a empreender, né, é a parte burocrática. Sabe? Você se preparar de uma maneira com contador e com uma série de coisas para você ter o seu negócio. A franquia te favorece isso. Ela já tem o caminho das pedras. Ela já vai falar para você quais pedras você pode pisar que não vai cair. Em contrapartida, a sua disciplina, como o Ernesto falou, né, tem que ser ferrenha. Eu tenho que fazer o passo a passo, eu tenho que fazer do jeitinho que estão me orientando para que eu tenha resultado. Né? Nós vivemos, de uma certa maneira, uma franquia, né, que é o BNI, não deixa de, a grosso modo, ser algo parecido com isso, né? E que o sucesso nosso como equipe está em acompanhar o que foi planejado, o que foi pensado e feito em 36 anos pelo Arvin e pelos seus, como se diz, os demais diretores, sabe? Então, nós vemos que funciona, desde que nós tenhamos a disciplina e nós sigamos o que está sendo previsto, o que está prescrito para que a gente faça. Né? Não é lugar de ficar inventando, tentar reinventar a roda. Agora, Lara, uma das coisas que o Maurício citou foi justamente a taxa de franquia, né? Essa taxa, pelo menos, existe porque, obviamente, é como se você tivesse, seguindo a analogia do sanduíche, do bolo, você tivesse um personal chef, um sous-chef ali para te auxiliar naquele primeiro momento. Só que parte também do empreendimento é você crescer com os seus erros. Como é que funciona, então, o gerenciamento desse ponto em que você tem sempre alguém te dando a mão e você não poder realmente cometer os seus erros? Bom, eu vou falar um pouquinho do lado sombra da franquia. Vambora. Porque, na realidade, e assim, gente, eu falo com uma certa propriedade, porque eu tenho uma cliente que ela é dona de algumas franquias de uma marca de alimentação aqui da cidade. E eu também prestei serviço para uma rede de franquias também bem conhecida, não localmente, mas mundialmente, e que eles têm várias unidades aqui em Santos. Então, diante dessas duas possibilidades, eu pude me aproximar um pouquinho mais desse universo. E aí, qual seria o lado sombra, né? O lado luz é justamente isso. Você que não tem o conhecimento, você vai adquirir. Eu lembro
Quando eu era bem jovem, eu tive um gestor que falou para mim: por que você não abre uma franquia ao invés de você pensar em abrir o seu negócio diretamente falando? Eu não entendi muito, mas hoje eu sei, né? Porque como é algo bem padronizado, como tanto o Maurício e o Ernesto colocaram, existem procedimentos que você tem sim que seguir. Então, as chances de você errar e escorregar por um erro de amadorismo, elas são muito pequenas, em face de já haver, sim, um processo profissionalizado que vai te dar uma diretriz. O lado sombra, que vai ao encontro aí da sua pergunta, Badiali, é que muitas vezes eu estou generalizando, tá ok, gente? Não é todo o caso, né? Eu estou generalizando. Muitas vezes as franquias, elas te dão o que você precisa saber, digamos, até a página 3. O que significa isso? Às vezes, quem compra essa franquia, quem adquire, precisa de mais conhecimento, mais bagagem. E as franquias, no geral, elas não dão esse suporte. Eu falei aqui de 2 delas, agora me veio à cabeça um outro cliente que também tem uma rede de franquias de farmácia. E o que eles colocam, entendam, não é uma queixa. Eu acho que talvez aí seja um alinhamento de expectativas que talvez não esteja sendo cumprido. Em que sentido? Pode ser que, na cabeça de quem adquire essa franquia, de que a coisa vai acontecer por si só. E, na realidade, não é bem assim. Existe, sim, uma padronização, uma orientação, porém, você tem que arregaçar as mangas. Você precisa colocar a mão na massa. A marca, o produto, eles não são garantidores de venda, eles ajudam. Inclusive, eu conversei com essa dona de franquia antes de fato, trazer a pauta aqui para o programa. Eu perguntei para ela quais são as dores e quais são os desafios. Então, ela traz a questão da segurança em face dos processos muito bem desenhados, enfim. Porém, há de se trabalhar. Eu sou professora do curso de administração da Strong, aqui em Santos, e eu lembro que teve um TCC, eu era orientadora de uma aluna que foi muito sublime. Ele dizia o seguinte: a franquia por si só garante sucesso ou a capacidade do gestor, que é o dono da franquia, faz a diferença? E qual foi a conclusão, gente? A conclusão é que, de fato, a diferença está em quem gere o negócio. Você, claro, inova até uma certa parte, porque, como o Ernesto falou, a coisa é bem cerceada, mas a capacidade do gestor faz a diferença na condução de uma franquia. Então, em linhas gerais, é um bom negócio para quem está começando, para quem tem expertise em business. Eu tenho as minhas dúvidas, porque você ganha um sócio. Então, esses royalties, Badiali, que você me perguntou, nada mais é do que uma sociedade. E eles não são pequenos, eles são bem consideráveis. Mas entenda, é trade-off, para toda escolha uma renúncia. Para quem está começando agora, talvez seja válido. Agora, para quem tem bagagem, eu não sei não. Sem contar que, na maioria das vezes, o franqueador também não é flexível, né? Então, é a regra dele ou nenhuma outra, né? Então, também tem esse quesito. Eu recebi um comentário aqui no WhatsApp, pessoal, inclusive dizendo assim, do Edson. Ele falou assim: sempre que eu ouço falar de franquia, eu lembro das paletas mexicanas. Fico com frio na mesma hora. Eu acho que muita gente associa a ideia da franquia a franquias famosas, não necessariamente ao modelo de negócio, né? E aí até ele coloca um pensamento aqui que eu confesso que eu já ouvi muitas vezes. Quer dizer, trazendo para você um pouco, Ernesto, quando eu falo de franquia, então quer dizer, como eu já tenho a receita do bolo, eu não preciso saber atuar nessa área em específico, ou preciso? E muito, porque você se torna o proprietário e você também tem que investir. Quer dizer, não é somente aquela taxa inicial. Você vai ter que deixar todo o estabelecimento bacana, né? Se for principalmente uma loja de doces, uma sorveteria, né? Eu tenho casos também na minha família de fracassos de franquia. Uma doceria, não vou citar o nome, mas a gente abriu uma doceria aqui em São Paulo mesmo,
E também um dos problemas, vamos falar um pouco agora também dos problemas das franquias, né? Bom, primeiro que a pessoa que vai montar a franquia, ela tem uma vantagem, ela normalmente é daquela localidade. Então, isso, quando a gente fala de Brasil, então você vai ter um franqueado no Amazonas, que é um amazonense, no Rio, que é um carioca. Então, isso já é uma coisa positiva, né? Eu estou comparando, por exemplo, com uma filial, né? Comparando a franquia agora com uma filial. A filial normalmente manda lá um monte de gente da própria empresa, ela que tem que dirigir, ela não conhece aquela cidade, não conhece ninguém naquela cidade, é evidente, ela vai contratar. Mas a franquia já tem essa vantagem. E também esse ponto do investimento. Mas um ponto assim que às vezes dá problema na franquia é que quando é um produto bom, um produto que está tendo um sucesso e a empresa franqueadora está querendo realmente crescer, ela coloca uma franquia em cada bairro para melhor servir você. E sabemos como é isso. Quer dizer, às vezes está perto, né? Quer dizer, um bairro vizinho tem uma outra franquia, aí basta ter uma comodidade maior para determinada de uma delas, condução, acesso, que a franquia que está localizada próxima não consegue ter sucesso. Então, e nós temos casos aí de empresas que têm centenas, dezenas de franqueados. E é a explosão que se faz, e até depois invadindo outros países. Então, depende muito, como a Lara falou, da capacidade do franqueado. Ele tem que ser um empreendedor, ele tem que levar o marketing, fazer a coisa acontecer na sua região. E a única vantagem, quer dizer, a vantagem que ele tem é que ele tem um produto. Quer dizer, quanto ao produto, quanto a todos os detalhes do que aquele produto oferece, isso aí ele está tranquilo. Mas realmente toda a parte mesmo de marketing também ele recebe as dicas, mas como ele vai fazer esse processo, responsabilidade dele. Contratação de pessoas. Quantas franquias? Uma, por exemplo, que também não deu certo, foi porque exatamente quem comprou foi um pai que queria lá colocar o filho para trabalhar. E não deu certo. Quer dizer, sei lá por quê, mas ele, em vez de escolher um profissional, pegou o filho. Então, tem todos esses cuidados. Quer dizer, o franqueado, ele tem que ser um empreendedor. Ele tem a vantagem de já pegar todo um processo que tem regras, que funciona, que tem mercado, que é um produto de qualidade, que tem a sua marca. Mas se ele não souber conquistar os seus clientes, também ele tem uma certa liberdade nos preços, então ele também tem que trabalhar isso, e principalmente, e essa é uma vantagem para o franqueador, ele tem que investir. Ele não vai receber tudo de bandeja. Ele tem que investir. E muitas vezes também esse é um problema, já que ele às vezes não tem esse recurso para investir, porque nem sempre o lucro é tão alto assim. Justamente falando de lucro, agora trazendo para você, Santucci, essa é uma coisa que me dá um pouco de medo. Medo eu digo porque, infelizmente, na nossa cultura, a gente não tem tanto a questão da preparação como um ponto-chave, infelizmente, né? A maioria das pessoas, pelo menos, não se importa muito com o durante, se importa muito com o final. É aquele negócio, é o filme do Rock, né? Em 3 horas você vai do lixo ao luxo, você está feliz da vida porque você ganhou a vida, né? Uma coisa que eu vejo muito em franquia é que todo mundo escolhe a franquia não pelo que gosta, não pelo que sabe, nem pelo que tem aproximação, mas pelo tempo de retorno de investimento. É uma espécie de pote de ouro no fim do arco-íris. Isso também é perigoso, né? Ligar o microfone. O grande perigo é nossa visão imediatista, né? Nós queremos ter o retorno rápido e certo. E o grande problema nisso é que muitas vezes o processo nós ignoramos, nós não olhamos, né? Como você falou, abre o primeiro capítulo e vai lá para o epílogo para ver qual que é o final. O decorrer, a gente nunca se prepara para isso.
essa cultura de imediatista nossa atrapalha, inclusive, na parte da preparação do negócio. Para eu abrir uma franquia, eu imagino, tá, que eu tenho que ter uma certa... os valores têm que ser congruentes aos meus. Né? Eu tenho que pensar que não pode ser alguma coisa de modismo, já que falaram da paleteria. Tá? Foi um modismo, uma febre. Todo mundo queria paleteria, queria a paleta mexicana e tal. Né? Então, é tudo uma questão de estudo. Estudar o produto, estudar o tempo de retorno, o grau de investimento, o risco, né? Buscar a marca, se a marca é conhecida. E a ideia de que você precisa do retorno rápido, eu não sei como é que isso surgiu na cultura brasileira, e não tem essa visão de futuro. E agora eu pego muito do que eu trabalho, que é a transição para a aposentadoria, quando a gente fala, né? E ninguém... Todo mundo quer sair da fila do postinho do INSS, do posto de saúde, para ir para a fila de embarque. Só que ninguém faz uma poupança durante o trabalho para poder ir nessa fila, né? Mudar de fila. E a mesma coisa é aqui, é o retorno. Eu preciso porque eu quero, eu vou ter que... Gente, o mundo não foi feito em um dia. A necessidade de você investir em treinamento, investir em especialização do treinamento que você fez, sabe? Em estudar o dia a dia, em conhecer as regras, em entender de finanças, sabe? Não é só abrir a porta, colocar o balcão, encher a prateleira que as coisas vão acontecer. E o retorno, ele não pode ser medido única e exclusivamente no que diz respeito ao quanto eu vou ganhar, né? Mas é no como eu vou ganhar, em que tempo eu vou ganhar. Eu não sei se está muito claro isso, porque eu não posso pensar única e exclusivamente que daqui eu vou investir 10 mil e daqui a 20 meses eu já vou ter os 10 mil e mais não sei quanto, sabe? Não é só isso que funciona. Sabe? É investir os 10 mil, mas imaginar que daqui a 20 meses, se esses 10 mil retornarem, beleza, mas eu vou ter que recolocar esses 10 mil de novo para mais 20 meses eu consolidar a minha marca, eu consolidar a minha franquia, eu consolidar todo o trabalho que eu estou fazendo para que ele não caia como caíram as paleterias depois de um ano de negócio, nem isso. Eu conheço paleteria que ficou menos de 6 meses aberta. Então, o estudo, o conhecimento da regra do jogo, o conhecimento da dinâmica de mercado, o conhecimento de finanças, o conhecimento da própria pessoa que vai administrar o negócio. Eu tenho uma história de um cara que tinha um café num shopping e ele estava desesperado e que não era aquilo que ele queria. Ele entrou naquela por causa da irmã dele. Não era a praia dele ficar domingo à tarde servindo café porque não tinha funcionário. Tudo isso você tem que colocar em conta. Tem que haver congruência dos seus valores com os valores, não valor financeiro, mas os valores, o projeto, os valores que esse projeto vai agregar na sua vida. No momento atual, com a pandemia, está valendo mais abrir uma franquia do que um negócio próprio? Começando, obviamente, com você, Lara, que não falou no finalzinho. Então, vale a pena abrir uma franquia ou vale mais a pena abrir um negócio próprio? Eu penso que isso vai muito da experiência de quem for abrir o negócio. Então, se você já tem uma experiência, foi o que eu falei na minha fala anterior, se você já teve uma experiência enquanto empreendedor, você conhece de negócios, você conhece a dinâmica do negócio, você é da área de gestão, eu não abriria franquia num primeiro momento, se eu tivesse que abrir um negócio. Por que, Lara, você não abriria? Porque se eu tenho a intenção de viver desse negócio, ter uma franquia, você deixa uma boa parte com o franqueado, né? E aí, no caso, eu penso que você pode desenvolver o seu negócio porque você já conhece dos processos, você já tem entendimento de gestão, você não precisa de um sócio que seria essa franquia.
Agora, você já se estabeleceu como um negócio seu próprio, você pode franquear o seu negócio, eu acho isso muito bacana, ou você pode diversificar comprando uma franquia. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, a minha intenção é, à medida que ela estiver bem mais estabelecida, por que não adquirir uma franquia? Eu acho interessante essa experiência. O que a gente precisa entender é que é outro jogo, né? Então, quando falamos de negócios, você tem o jogo do negócio próprio, que é seu, você tem lá responsabilidades e a franquia também, sem dúvida, mas é um outro jogo, é uma outra dinâmica. Então, ainda que exista um efeito comparativo, né, é justamente isso que ele quer saber. Para mim, a referência para saber se você avança ou não numa franquia é justamente o seu grau de conhecimento a considerar que você vai abrir um negócio e a considerar que seja o seu primeiro negócio. Eu apostaria de fato numa franquia se eu não tivesse know-how, conhecimento de gestão. Não entendo de negócios, não entendo de finanças, aí é bem complicado, porque eu tenho por hábito dizer que empreender não é para amadores, não é para amadores. Agora, a franquia ela vai te dar todo esse suporte. Então, para um primeiro negócio, eu vejo algo bacana, mas volto a falar. Se você tem expertise, se você conhece a dinâmica do jogo de um negócio, eu apostaria mais no investimento do meu próprio negócio, porque eu não teria o sócio que seria a franquia. Agora, existem muitas possibilidades, como o próprio João disse. Mas de repente para ter franquia eu preciso de um investimento muito alto. Existem as micro franquias, que é um investimento baixo, porém exige muito de você na operação. Então, isso você também tem que ponderar. Você paga relativamente pouco para ter essa franquia, você tem toda a estrutura, a operacionalização, porém você arregaça as mangas, você vai lá para a operação, você coloca a mão na massa. Então, existe esse viés a se considerar se você entrar numa micro franquia, que o investimento é relativamente baixo. Então, eu penso que, independentemente, franquia, micro franquia ou o próprio negócio, tudo vai depender do seu status, da sua maturidade enquanto gestor, da sua veia empreendedora. Por quê? Um grande erro é adquirir uma franquia achando que ela vai te enriquecer, que ela vai resolver os seus problemas e que, na ausência de uma experiência, ela vai resolver a sua vida. Não, ainda que você tenha menos experiência, é uma boa, mas você vai ter que se especializar, buscar conhecimento. Afinal de contas, você será um gestor. E ser um gestor aqui, eu acho até mais amplo, né? Porque não dá para imaginar que a franquia é aquela história, aquele conto de fadas que vai resolver tudo para você. Até porque a Lara bem diz, sempre diz, e eu acho essa frase maravilhosa, empreender, principalmente no Brasil, não é para amadores. Se mesmo os profissionais suam a camisa, imaginem os amadores. Nosso tempo agora já vai chegando ao fim, então 2 minutos para vocês exporem literalmente o que vocês quiserem sobre o segmento de franquias. Fiquem à vontade, só lembrem de passar para a nossa audiência como é que eles podem encontrar vocês e como é que eles podem bater um papo mais tete a tete. Começando com você, Ernesto Haberkorn. Microfone. Completando o que a Lara falou, eu diria que depende muito, essa questão de franquia versus negócio próprio, do seu espírito, no sentido de que as pessoas se dividem basicamente em duas, quando elas vão trabalhar. Ou ela é uma criadora do seu produto, como, por exemplo, na tecnologia, ela que desenvolve, também em outros produtos, por exemplo, roupas, é ela que cria as roupas, é ela que faz o produto. E existe o outro lado, que é aquela pessoa que sabe vender, que sabe dirigir, que sabe tocar um negócio para frente, às vezes até independente do produto. Qualquer coisa que ela vai oferecer ao mercado tem sucesso. Por quê? Porque ela tem essa característica de saber conquistar o público e vender qualquer coisa. Então, acho que aí é que entra essa decisão entre fazer um negócio próprio
Então, no caso de você ter seu produto, não dá para você ser franqueado, porque o franqueado vai impor o produto padronizado, já definido, que ele tem. Enquanto que, se você for um vendedor e tiver essa capacidade de convencer pessoas a comprar o seu produto, você precisa de um bom produto. E aí, a franquia é realmente a melhor solução. Você vai ter sucesso, porque normalmente os produtos de franqueadores são bons, e você vai se dar bem. E aí, para concluir, já que pode se oferecer aqui, eu estou procurando franqueados. Olha. Eu tenho hoje a ERP Flex e a gente está tentando expandir o negócio pelo Brasil. E aí, a gente está não assim num processo oficial de franquias, mas nós mudamos o nome. Nós estamos procurando canais, que, no fundo, não é tão rigoroso, mas não deixa de ser um pedaço da minha empresa em cada capital do Brasil, em cada cidade do Brasil. Então, também, quem for lá do interior, de outras cidades, e que tem capacidade boa de vendedor, ofereça-se que o ERPFlex está procurando gente assim para distribuir o seu produto pelo Brasil afora. Olha, então já temos aqui uma possibilidade especial para você que nos acompanha de se tornar um novo franqueado RP Flex. Olha só como o Papo Empreendedor traz assuntos e pautas até mesmo desconhecidos para o âncora. Veja só essa realidade. Maurício Santucci. É uma comissão, hein, Madiali? Pô, que isso? Comissão. Santucci. Cara, é uma surpresa, né? Aquele falar ao vivo é emocionante, né? Cada hora, cada mergulho é um flash. Gente, ser franqueado ou ser empreendedor autônomo, independente, como você queira, do seu próprio negócio, vai depender do que você espera de você para a sua vida. O que você pensa em fazer de como você quer viver os próximos dias, sabe? A franquia te ajuda você a administrar, ela te engessa porque você não pode fazer diferente. Cada um é cada qual. Sozinho eu mergulho e vou embora e seja o que Deus quiser. Não sei se eu tenho preparo para tudo isso. Você tem que saber o tamanho do seu passo, o tamanho do seu sonho e principalmente a sua capacidade, sabe? Se você não se conhecer, talvez nem para ser empreendedor dentro da empresa de outra pessoa você esteja capacitado. Então, o autoconhecimento é o passo inicial para que você consiga qualquer coisa na sua vida. Empreendedor interno, trabalhando numa empresa, tendo uma franquia ou empreendendo sozinho, mas na sua própria empresa, vai depender da sua capacidade e do seu autoconhecimento. Falando em autoconhecimento, né? O Instituto Potentiate ele trabalha exatamente isso. A ideia é transformar pessoas em seres extraordinários. É ajudar, através do autoconhecimento, capacitar você para sonhar grande e ir em busca do seu sonho. Porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então, quando você imagina que precisa sair do lugar comum, conversa comigo. Maurício Santucci, como está aparecendo aqui, com 2 S, com 2 Cs, desculpa, né? Você acha rapidinho no Instagram ou até no Facebook, mas não que nem o Mantovani. Não, obrigado pela oportunidade, até uma próxima semana. Já tivemos aqui, então, uma condição especial para você se tornar um franqueado. Tivemos agora um super pitch de vendas. Imagine só o que virá de Lara Matos. Então vamos lá, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O que eu tenho por hábito também dizer, além do que eu comentei, eu tenho por hábito dizer que empreender não é para amadores, isso mesmo. Mas eu também tenho por hábito dizer que o tempo é um dos recursos mais preciosos que nós temos hoje, porque ele é escasso. Então, independentemente se você vai ser um próprio negócio, se você vai empreender no seu próprio negócio, se você vai buscar uma franquia, não importa. Para a gestão, tempo é dinheiro.
Então, eu gostaria de convidá-los, assim, com o maior prazer. Eu estarei fazendo uma jornada, são 3 dias de aula, digamos, é uma masterclass, é gratuito, seriam nos dias 6, 7 e 8 de abril, onde eu vou trazer a jornada Tempo é Dinheiro para mostrar para você, empreendedor, que o seu tempo vale ouro e que cá entre nós, ainda que estejamos num período de lockdown, que enfim, né, mexe muito com a nossa cabeça, muitos de nós está tendo mais tempo, até em face dos deslocamentos que não mais existem. E se você tem um negócio, é agora, é nesse momento que este tempo precisa estar a seu favor. Você precisa planejar o seu negócio, aquilo que você não faz no dia a dia porque de fato não dá tempo. Você precisa reestruturar o seu negócio, mudanças vão acontecer, perdas todos nós teremos, nós precisamos minimizar essas perdas. E pasmem, o tempo vai te dar possibilidade de você inovar, de você ofertar de uma forma que você não ofertava, de você trazer alguma coisa que até então você não fazia. Então, se você tiver interesse, vá lá no Instagram, @LaraAmatos, com 2 T's, e lá no link que está na bio, você consegue se inscrever para a jornada Tempo é Dinheiro, dias 6, 7, 8. Vai ser um prazer tê-lo ali comigo. Obrigada, boa noite. Bom, você já teve